Vamos abrir nossas Bíblias apenas num versículo, em Mateus capítulo 6, verso 34. 34. Mateus 6 e verso 34. Assim que os irmãos puderem, nós já vamos ler. Amém? Amém. Leitura. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Oração. Amado Deus, nós te rogamos que o Senhor nos ajude, nos dê compreensão da sua palavra. Em nome do seu Filho, através do poder do Espírito Santo, nós pedimos que todos os ouvintes possam abrir as portas do seu coração, a porta do seu coração, para poder ouvir, entender e conceber, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Jesus, no seu mais conhecido sermão, e ele estava desenvolvendo esse sermão neste fragmento de leitura que nós te passamos, ele disse ao povo que ouvia porque procuraram Jesus. Entre muitas palavras de consolo, ele diz e pede, orienta, para que eles não ficassem inquietos, perturbados. Inquietos, perturbados pelo dia que ia aparecer no amanhã. E ele explicou o porquê. Porque o dia de amanhã, ele vai dar conta de si mesmo, vai ser um outro dia. E Jesus diz: basta a cada dia o seu mal. Basta o hoje. Contente-se com o peso do dia de hoje. Considero ser muito difícil assimilar e fazer uso contínuo desse maravilhoso ensino de Jesus, de se reservar apenas no dia de hoje. Nos tempos que nós fazemos agendas, fazemos agendamentos, temos compromissos, cada dia mais complexo. E Jesus diz para nós nos resumirmos no dia a dia. E que bom seria caso fizéssemos entrega total ao Senhor das nossas canseiras, que o dia nos surpreende, cada dia que nós vivemos. Deixar Deus cuidar sem mover uma única palha de inquietação, uma instabilidade emocional que seja, até parece um sonho, mas deve ser realidade em nós quando nós nos entregamos e deixamos o Senhor agir por nós. Quanto nós precisamos de aprender sobre a entrada da voz do Senhor nos nossos ouvidos, para fazer morada e transformar nossos corações. Logo em seguida de Jesus passar a orientação para buscar primeiro o reino de Deus, os versículos anteriores, versículo 33, por exemplo, e a sua justiça, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, deixando como prêmio desta obediência tudo o que precisamos ter. Jesus nos acrescenta capacidade cada dia que nós vivemos. Senão nós nem estaríamos vivos. O fato de estarmos aqui vivos é porque Ele nos sustentou até agora. Amém? Bom demais ter coisas acrescentadas enquanto o tempo passa, nesses tempos de dias maus. Jesus não nos quer ver inquietos como alguém que demonstra insegurança e falta de confiança. Na verdade, ainda falta fé para alcançar esse estágio de alguém espiritual, para entender e confiar com convicção que Jesus está mesmo no controle de tudo das nossas vidas. Durante as tempestades, num pequeno barquinho, neste frágil tabernáculo que Deus nos deu, o corpo de cada um de nós, muitas vezes somos tão fracos na fé também. Nosso corpo é fraco, mas a fé deve ser forte. Amém? Só assim o Senhor vai nos fortalecer.
porque nós demoramos muito para assimilar que Ele cuida de nós. Graças a Deus que o Senhor nunca nos abandona e nem leva em conta tantas fraquezas que possamos ter, principalmente quando nós enfraquecemos continuamente. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo escreve ao jovem evangelista nesses termos: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. O que eu vejo nessa leitura é que mesmo nas fraquezas, nós não podemos negar a Deus. Nunca devemos negar o santo nome de Deus e o seu poder, ainda que nós não estamos no alcance dele, de conceber. Não é útil estar fraco, embora as fraquezas são realidades. Nunca devemos negar o Senhor nos dias das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas limitações, porque Ele permanece fiel. Paulo escreveu em 2 Coríntios 12, 10, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Nesses termos, Paulo diz, eu sou fraco, mas não nego ao Senhor. Por isso que eu me torno forte. Desespero quanto à comida, era o assunto de Jesus. Quanto à vestimenta, é tão comum nos tempos da sequidão, da pobreza. E isto era fato entre os habitantes da Galileia, assim como pode ser um dia para nós e nossos filhos, e nós devemos ficar atentos sobre isso. O Senhor tem a visão dos acontecimentos que estão por vir e dos que já se passaram. O homem esquece, mas Deus nos lembra. Deus manda a chuva para brotar a semente do alimento, para matar a nossa sede e também ter a colheita. E também Deus pode cessar as chuvas, causando seca, fome e morte. Esta é uma realidade em muitos lugares no mundo de hoje. Experimentamos uma grande peste há poucos meses, 1 ano, 2 anos. Ainda tem os rastros dela. Que lição de temor seria para os crentes? E quem se apegou mais a Deus por essa tragédia que nós vimos acontecer no mundo todo? Para você ver. O fato de ver pestes, fomes, doenças, geralmente não aproxima as pessoas de Deus. O que aproxima as pessoas de Deus é o arrependimento, não a circunstância. Não a circunstância. Não pense que se nós fizéssemos milagres e sinais nessa igreja, de fato, biblicamente, as pessoas iam vir para aceitar Jesus. Não, elas iam para ver como Herodes quis ver Jesus para fazer sinais. Como Jesus não fez, decepcionou Herodes. Assim, as igrejas que pregam apenas o Evangelho também têm decepcionado as pessoas. Ele foi o Deus, o nosso Senhor, do homem mais rico da terra, o rei que tem maior conhecimento de tanto poder e glória que teve, rei Salomão. Deus o vestiu de tanta glória e poder que Jesus lembrou nessa passagem de Salomão. Mas também Deus foi o que cessou as chuvas e até o orvalho por 3 anos e meio no tempo do profeta Elias, causando fome, sede, calamidades e mortes. Nem Salomão morreu na sua fartura e nem Elias morreu nos tempos difíceis. O rei Salomão, nos dias de anormalidade, de fartura, riquezas e prosperidade, enquanto o profeta Elias estava sob ameaças, sobre o caos, rebeldia, seca, miséria, perseguição, fome e mortes, até dos profetas de Deus. O fato é que o Senhor foi o Senhor dos dois.
do rico Salomão e também de Elias em toda a sua perseguição sofrida. Elias, no alto grau de risco e tristeza, foi socorrido e Deus lhe deu forças e sustentou. Amém? Elias sofreu mais do que qualquer um de nós. Foi perseguido, inclusive andava escondido, mas não negou o nome do Senhor. Foi jurado de morte pela infame Jezabel, mas ele foi cuidado e protegido por Deus. Amém? Amém? Já pensou se Elias acumulasse o dia de amanhã? Mas ele vivia cada dia. Em 1 Reis 19:2, diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, as notícias que Elias recebia. Mandou notícias para Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a mão a tua vida como a de um deles. Essa é a mensagem de Elias. Na verdade ele está falando, amanhã, nesta hora que você está recebendo esse lembrete, você já vai estar morto. E Jezabel estava carregada de ódio por causa da morte dos falsos profetas de Baal. Jezabel, essa ímpia, assassina, ameaçadora dos profetas de Deus, ela, irmãos, não enxergava que não há quem nos faça o mal se Deus não permitir. Ande fiel com Deus, que Deus cuidará de você no seu dia a dia, caso você esteja na fartura, caso você esteja na carestia. Nos dois casos, ande com Deus. Amém? O Senhor que cuidou de Elias, também cuida de nós. Amém. O Senhor que cuidou de Salomão, também cuida de nós. Amém. As outras coisas que Jesus diz como prêmio de Deus pela fidelidade de Elias e de Salomão, no caso de Elias, no meio da impiedade, dos desafios e das constantes ameaças, como uma dessas que nós vimos, ele não negou o santo nome de Deus. Amém. Ele não negou o poder de Deus. E Deus lhe rendeu um alto privilégio de ele não conhecer o objeto de desejo dos seus inimigos, a sua morte. Deus o arrebatou. Foi um dos homens que não conheceu a morte. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8 a 15, eu quero que você preste atenção nessa leitura, porque ela faz parte do corpo dessa mensagem nossa, atrelado também a que nós vemos Jesus no Sermão das Beatitudes. Veja aqui, então, nós podemos ler versículo 8, amém? Amém. 2 Reis, capítulo 2, verso 8 a 15. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas do rio Jordão, as quais se dividiam para dois lados, e passaram ambos em seco. Isto é, o rio se abriu, e passou ele, Eliseu, em terra seca, no leito do rio. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, veja, preste atenção, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Vamos ler todos juntos? Peço que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. Foi o que Eliseu disse a Elias. E disse Elias a Eliseu: coisa difícil você pediu. Se caso ou se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não te fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando depois de atravessar o rio, se você for ler anteriormente, 50 profetas ficaram do outro lado do rio. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou de um ao outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho.
O que vendo Eliseu, então vemos, Eliseu viu. Elias disse, se você me ver subindo ao céu, será atendido o seu pedido. E vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Meu pai, ele diz em relação a Elias, e nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra quando estava ascendendo aos céus, e voltando-se, parou à margem do rio Jordão. Olha, eles tinham atravessado, ele tinha que voltar. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse, agora olha o que Eliseu, sem Elias, disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Na ida, Elias abriu o rio, e na volta, Eliseu abriu o rio. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram diante dele em terra. Amém? Amém. Tempos difíceis, grandes obras e maravilhas de Deus. Amém. Meus irmãos em Cristo, desta igreja, quando os exércitos dos céus baixam entre nós, coisas além das expectativas humanas acontecem. Quando estamos passando por muitas necessidades e mais fiéis permanecemos, mais os ouvidos de Deus estão atentos às nossas petições. Amém? Eliseu foi o homem de Deus mais preparado do que Salomão. Salomão pediu sabedoria. E diz lá em 1 Reis 3:9, quanto a Salomão, quando o Senhor disse, olha, eu tenho visto que você é um homem justo, pede o que queres. E ele pediu um coração, Senhor, entendido para julgar o teu povo. Nada mal, pediu sabedoria. Eliseu, meus irmãos, pediu o Espírito de Deus de Elias nele, e em dobro. E em dobro. E você? O que é que você tem pedido com fé na presença do Senhor? Disse Jesus ensinando, em João 15:7, duas condições Jesus coloca para nós, como ele colocou os seus discípulos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Vamos responder de novo, irmãos? Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Amém. Amém? Assim como nós lemos que parece uma coisa tão distante de nós, quando nós lemos Jesus dizer, no primeiro versículo nosso, para não se preocupar com o dia de amanhã, agora nós vemos Jesus dizer, peça tudo que você quiser, que será feito. Peça tudo. Olha, irmãos, disse Elias ao amigo profeta. Elias disse para Eliseu, coisa difícil você me pediu, Eliseu. Do mesmo modo, parece que Jesus anulou as coisas difíceis. Porque Jesus disse assim, pede tudo que eu dou. Jesus não disse que tinha coisas difíceis. Quem disse foi Elias. Jesus nunca disse que para nós é impossível pedir algo que nós precisamos. De fato, irmãos, nós precisamos de aprender a pedir. Sobre as condições de estar no Senhor e a palavra do Senhor fazer parte da sua vida. Isso não vai nos capacitar
Como Deus nos dá o que pedimos para a sua glória, quando para não gastarmos em coisas desse mundo, como está escrito nos deleites, para se envolver com coisas daqui, se for para o reino, Ele vai te ouvir sim. Sabe por quê, se for para o reino? Porque nós não temos um outro objetivo nesta terra a não ser estar no trabalho do reino de Deus. Porque quando nós pedimos coisas que não faz parte do reino de Deus, nós estamos em disfunção à nossa conversão. Nós estamos em disfunção à nossa obra da fé. De fato, meus irmãos, 50 homens profetas que estavam do outro lado do Rio Jordão assistiram à confirmação do poder duplicado em Eliseu. Se para Elias foi difícil ser atendido, para Deus nada é difícil. Na verdade, Elias fez um teste final a Eliseu e ele foi provado no teste da fé, porque Eliseu estava no Senhor. Porque Eliseu estava com a palavra de Deus. Como Deus não ia atender? Além do mais, Eliseu foi um profeta que operou em muito poder, no poder de Deus, entre o caos de uma nação que estava prestes a uma longa caminhada para um retiro no cativeiro. Se você for ver a história de Eliseu, foi um homem que sofreu muito, mas permaneceu fiel o tanto quanto. Pediu um espírito dobrado para ser testado dobrado também. Mas assim como Elias, cumpriu a sua missão. Pelo contrário, sempre que o povo de Deus se alonga de Deus, como estava a nação de Israel e não os profetas de Deus, Ele envia homens, profetas e pregadores tão mais apegados e mais completos no Espírito de Deus para poder pregar a sua santa palavra num meio hostil, de povo frio, de povo afastado, de povo insensível, de povo que não quer ouvir a palavra de Deus, de um povo que não se importa em vir à igreja, de um povo que falta da igreja por dor de cabeça, por outros compromissos. Mesmo assim, Deus mantém os seus pregadores pregando fiel e com poder e glória. Amém. Não pense você que Deus não está olhando tudo que está acontecendo. Nós vemos pessoas se envolvendo em cultos inúteis, como nos tempos de Malaquias, fazia todo cerimonial, elegante. Os homens de Deus alertando que Deus não aceitava. Geralmente, os rebelados, obstinados, como o povo de Israel foi, eles não se arrependem dos seus pecados. Nem por isso Deus deixa de pregar o Evangelho. Nem por isso. Em Salmo 37, 3 e 7, Davi, ele escreve: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Seja apegado ao Senhor, que o alimento Ele te dá. Amém. Jesus conhecia esse salmo de Davi. Deleita-te, isto é, recreia-se, delicia-se. Deleite-se também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Desejo de Eliseu e Jesus falando aos seus discípulos. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia, isto é, a luz de todos. A justiça de Deus, ela é às claras. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não fique comparando o que o injusto faz com o que o justo passa. É comum nós queremos comparar o sucesso dos injustos com o sofrimento dos justos.
Não se compara as coisas carnais com as espirituais. São reinos eternos, separados. São de reinos separados. Essas medidas são as melhores para a nossa saúde e paz. Porque toda e qualquer inquietação, perturbação, ansiedade estão relacionadas às inobservâncias das regras protetivas de Deus. Na verdade, o Senhor quer nos proteger. Uma vida em esperança, no consolo e no amor de Deus. Um Deus que cura, um Deus que cuida, um Deus que nos conduz à paz. Deus é o único porto seguro para os que nele creem, na fé e na esperança, sustentados no seu amor. Não tem outro caminho. Em resumo, deixa Deus cuidar de você. Antes de tudo, procure Ele. Como Davi escreveu, confie no Senhor. Tenha confiança que o Senhor é teu ajudador e nada te faltará. Em 1 Pedro 5 e 7, Pedro diz assim: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançar, irmãos, é como pegar um pá cheio de terra e jogar. Lance os teus cuidados, porque Ele tem cuidado de nós. Na obediência à palavra, aprendemos como ter uma vida quieta e sossegada, como Paulo escreveu em 1 Timóteo 2:2. Certamente entramos num campo inseguro, minado, sem proteção, onde as nossas frágeis almas limitadas não suportarão. Veja como tem aumentado as doenças psiquiátricas, as inseguranças, os tormentos, as ansiedades, as fadigas. Nós ouvimos mais pessoas dizerem: eu não aguento, não suporto mais. As pessoas que dizem: eu estou em paz, eu estou bem. Há uma disparidade numérica, quantitativa, de pessoas desesperadas. O mundo está em desespero. Os que estão seguros são poucos. E esses que estão seguros sofrem muito mais do que aqueles que estão inseguros. Tem muito menos recursos do que aqueles que estão inseguros. Porque o Senhor é que nos dá segurança. Amém. Amém? Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos, como nós já lemos. Quanto ao dia de amanhã, quanto aos cuidados que o sistema do mundo nos força a assumir. Preocupações e cobranças sempre são maldosas. Nunca nos revertem em saúde, em paz. O que temos de comer, o que temos de vestir amanhã, não nos compete. Coloque isso no seu coração. O dia de amanhã não me pertence, é de Deus. Você crê? Quem é de nós que sabe se estará vivo para poder comer amanhã? A sua geladeira pode estar cheia de comida agora. Está lá cheia de comida. E ainda que tenha um prato saboroso sobre a mesa, quem garante que amanhã você vai poder sentar à mesa para poder comer? Quem é que sabe se estará vivo amanhã para vestir aquela roupa bonita que está no guarda-roupa para ver no domingo na igreja? Quem é que sabe que vai poder vestir? Você pode abrir o guarda-roupa e ver a roupa passada. Fecha o guarda-roupa, mas se você vai voltar amanhã, você não sabe. Nenhum de nós. Quem é que sabe se amanhã vai poder colocar aquele calçado da hora que você comprou? Pode estar lá guardadinho na caixa. E você fala: vou usar domingo, ou vou usar dia 1º de maio. Mas você não tem certeza. Nenhum de nós. Talvez tenha alguém que já até comprou carne, churrasco, dia 1º de maio. Você sabe se vai comer ou não? Nenhum de nós sabemos. Nenhum de nós.
Quando nós projetamos as coisas boas, como essas de comer, beber, vestir e calçar, vem junto as preocupações. Vem junto as preocupações. Então, por que premeditar? Em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8, Timóteo recebe de Paulo a seguinte instrução, e é óbvia para todos nós, falta viver. Porque nada trouxemos para este mundo, e o que mais, irmãos? E é manifesto é que nada podemos levar dele. Amém? Amém. Tendo, porém, o sustento e com o que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Amém. Quem está contente não está ansioso. Como você fica contente? Um dos elementos, contentar com o que tem. Não sonhar e desejar o que não tem. Se você não tem, é porque Deus ainda não te deu. Amém? E se Ele for te dar, tudo tem seu tempo. Desde que você busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois você tem mais liberdade para poder pedir para o Senhor. Por favor, não peça nada para Deus se ainda você não buscou o reino dele nem a sua justiça. Porque se você pedir, não vai receber. Pode conquistar com seus esforços, com seus desgastes, mas não pela bênção de Deus. O último versículo dessa noite, na contabilidade da vida que Jó teve, no capítulo 1, versículo 21, olha que declaração importante para nós nesse momento. Este homem, depois daquela situação tão acabada que ele estava, que ele chegou, ele não estava, mas tornou. Ele diz assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Ele estava dizendo, eu saí do ventre da minha mãe, como eu fui formado eu não sei, mas eu sei que o dia que eu morrer eu volto como entrei no ventre. É um caminho de retorno. O Senhor o deu, o Senhor tomou. A vida é assim, o Senhor nos traz, depois o Senhor nos leva. Bendito seja o nome do Senhor. Ué, se é Ele que fez tudo, bendito seja Ele. Amém, irmãos? Amém. Coloque essas palavras no sentido exato que precisamos para a nossa vida. Como disse um bom pregador, ninguém é dono da sua vida. Na verdade, a vida é um legado de Deus. São loucos os que dizem que conquistaram a sua vida, ou que venceram na vida. Por exemplo, quem é que escolheu a cor dos seus olhos? Quem é que escolheu a cor da sua pele? Quem é que escolheu o tipo de cabelo? Quem que escolheu a família que você ia nascer? Por que você nasceu numa família A, ou B e C? Quem é que escolheu o sexo de nascimento? Os loucos estão querendo trocar de sexo. Que absurdo. Quem é que escolheu a data do seu nascimento e da sua morte? Quem? Alguém agendou? Se é o dono da vida, deveria ter capacidade para fazer toda essa montagem. Mas não. Nenhum de nós tem capacidade. Por exemplo, se alguém inventa um dia e dizer assim, eu não quero morrer mais, porque eu sou dono da minha vida, eu não quero morrer mais. Eu resolvi ficar por aqui mesmo. Só que quando ele olha no espelho, durante o tempo ele vê o desenho da morte no rosto. Vai nascendo rugas, vai enfraquecendo e ele querendo viver. Entra em desespero, mas vai morrer. Todos nós aqui já estamos com sinais da morte desse corpo. E Jesus nos deu o sinal da vida. Por que as pessoas não querem viver no Senhor?
Porque o tempo desenha no nosso rosto, no nosso corpo, e nós vemos, assistimos a morte chegar. Nenhum de nós pediu para nascer, não é? Ninguém aqui pediu para nascer. Na verdade, irmãos, nós somos empurrados da porta do nascimento. E em breve seremos empurrados pela porta da morte deste mundo. Fomos empurrados para nascer e seremos empurrados para morrer. Quão pequenos somos. E isso tudo é muito breve. Tudo sem o controle algum que seja de nós. Ninguém tem o controle. Está tudo na mão de Deus. Amém. E os homens nesse instante estão cada dia mais rebelando contra Deus, negando o santo, negando a Deus. E os crentes, irmãos, na maioria, desanimando de Deus. Alguns revoltando contra Deus, ficando pelo caminho. Eu posso dizer para você, num revertério necessário de reavivamento do povo de Deus, primeiro de tudo, ame o seu Deus. Ouça a palavra de Jesus. Tenha Jesus. Ame a igreja do Senhor. Beije seus filhos. Beije a sua esposa. Beije o seu esposo. Ame a todos. E viva bem mais um dia que Deus te deu. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós.